Entrevista. Gerente de Ação Social fala sobre situação dos moradores de rua de Andradas. Nas últimas semanas teve início em todo o país o inverno e junto com ele chegou o frio bastante intenso. Principalmente durante as madrugadas, as temperaturas despencaram e a população teve que redobrar o uso de blusas e cobertores. Em algumas cidades da região, os termômetros registraram temperaturas de até menos 1 grau centígrado e essas condições climáticas chamaram atenção para a situação dos moradores de rua. Muitos deles visivelmente não estão preparados para suportar o frio. Para falar sobre este assunto e saber a respeito do trabalho feito pela administração municipal junto a estas pessoas, estamos recebendo ao vivo Isabelle Cristine Pereira, gerente da Divisão de Gestão e Ação Social de Andradas. Isabelle, em primeiro lugar, bom dia e seja bem-vinda. Bom dia, Sandro. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer a gente estar aqui, esclarecendo a população, um trabalho que vem sendo feito com a população de rua no nosso município hoje. Exato. Então, Isabelle, vamos direto ao ponto, não é? Como é esse trabalho, o que é feito? Então, lá em 2013, já no primeiro ano da administração do prefeito Rodrigo, foi colocado a implantação do CREAS. O CREAS é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social. Antes no nosso município a gente não tinha proteção social especial, de média complexidade no nosso município. Então, a partir daí, a gente conseguiu começar a trabalhar com essa população de forma mais técnica, de forma mais assistida também. Obtendo números também, onde está essa população, a situação que eles estão, se eles possuem ou não vínculos familiares, tudo isso desde 2013 a gente está aí trabalhando com a equipe do CREAS. Dentro do CREAS a gente tem a equipe de abordagem social, que é específica para essa finalidade, através dos educadores sociais, e a gente também tem equipe técnica, tem psicólogo, tem assistente social, tem advogado, tem também uma supervisora, do setor. Então, toda essa equipe trabalha em conjunto também com a população de rua. Então, o que a gente percebe, a gente trabalha na vertente de criação de vínculo com essa população. Porque através dessa criação de vínculo com eles é que a gente poderá proporcionar que eles saiam das ruas. Então, a gente criando os vínculos, a gente consegue obter dados sobre a família de cada um deles, saber o porquê de cada um deles estar nas ruas, porque muitos acham, que essas pessoas estão na rua por droga, alguns sim, álcool e outras drogas, mas cada um tem um motivo específico para estar nas ruas. Não existe um padrão. Não existe um padrão. Cada um tem a sua história muito uma peculiar. Decepção amorosa, por exemplo. Exatamente, Assim, tem a parte também comunitária, Às vezes era uma coisa que a pessoa vivia na época, naquela comunidade, que não era aceitável na época, Então, que ela resolveu ir para a rua para não ter que encarar as consequências, enfim. Cada um tem o seu motivo específico, a sua peculiaridade para estar nas ruas. Então, a nossa equipe, ela trabalha tentando entender esses motivos e a gente tentar proporcionar um desenvolvimento para essa pessoa, nessas vertentes, em cada motivo que essa pessoa está na rua, para que a gente consiga fazer com que ela saia da rua. Então, o nosso trabalho é basicamente esse. A gente faz uma busca ativa, a gente está diretamente com eles todos os dias nas ruas, abordando, acolhendo eles também quando eles vão aos CREAS ou nos outros serviços de assistência social. Nós temos também a parte dos migrantes, que os que estão de passagem somente pelo município. A gente faz esse acolhimento com eles também, entende de onde eles são, de onde eles vieram, para onde eles estão pretendendo ir. Então, a gente faz esse acolhimento e esse trabalho também com os migrantes, os que decidem voltar para suas casas, os seus municípios. A gente oferece passagem também para que eles possam retornar às suas famílias. Então, o nosso trabalho ele é bem amplo, bem delicado também, porque a gente depende desse vínculo, a gente depende que eles confiem no nosso trabalho, confiem nos educadores sociais principalmente, para que a gente possa trazê-los para perto da gente e a gente conseguir ofertar um desenvolvimento social, uma promoção social. Agora, atualmente, aproximadamente quantas pessoas estão morando nas ruas de Andradas?
Hoje nós temos 52 pessoas em situação de rua. Cadastradas no CREAS, em acompanhamento pelo CREAS. Porém, vale ressaltar que essas pessoas, elas não estão em situação real de rua, né? Elas têm suas famílias, elas estão muitas vezes por vícios de álcool e outras drogas, e por N motivos. Então, não temos hoje, né, assim, pessoas em situação real de rua que não teriam para onde ir, né? Temos pessoas, sim, com vínculos familiares fragilizados, que é o que hoje a gente tenta recuperar através do nosso trabalho, para que essas pessoas consigam retornar às suas casas. A maioria delas, desejando, poderiam voltar para suas famílias. Algumas, sim. Outras já se acostumaram, inclusive, com as ruas, né? A gente é um pouco difícil para a gente pensar por esse lado, né? Deles acostumarem a estar nas ruas, porque a gente tem essa visão dessa dificuldade, do frio, da fome, né? Mas a gente tem que pensar que muitos deles também escolheram estar nas ruas. Eu trabalhei em Belo Horizonte com os moradores de rua. E uma fala de um deles me toca até hoje, assim, quando a gente vem com esse trabalho aqui para Andradas. Que é muito fácil você tirar o morador da rua, mas é difícil você tirar a rua do morador. Ou seja, ele gosta. Exatamente, assim, né? A gente tem essa peculiaridade, né? Porque a rua não tem regras, ele não tem horários, ele pode entrar e sair quando quiser, tomar banho se quiser. Então, assim, todas as regras da nossa sociedade que regem a nossa civilização, eles não participam dela, né? Então, eles fazem a sua rotina, quando tem uma rotina. Então, muitos deles também fazem essa opção de estar nas ruas, né? Então, mesmo os que não querem estar nas ruas, a gente faz todo o nosso trabalho de orientação, de busca ativa, da busca pela família, né? A gente procura levá-los até os seus direitos mesmo, enquanto benefício, documentação, né? Aqueles que querem pelo menos visitar suas famílias, a gente também faz essa ponte, né? Então, a gente, mesmo os que fazem essa opção, a gente continua o nosso trabalho. Agora, com relação àqueles moradores que são usuários de drogas e realmente dependentes químicos e etc., existe um trabalho para retirá-los? Nós sabemos que em Andradas existe o trabalho feito pelo pastor Vitor, tem também o pessoal aqui da Casa Santa Terezinha que leva muita gente lá para Guaratinguetá e cidades ali daquela região, Fazenda da Esperança, e outros trabalhos parecidos aí que existem na região. Como que a prefeitura busca, digamos assim, curar essas pessoas? Na verdade, a gente trabalha hoje com a política de redução de danos, né? Assim, não sei se seria viável também dizer sobre uma cura, mas a prefeitura tem os seus meios também de tratamento através do CAPS. O CAPS, ele faz o acompanhamento de álcool e drogas. Em Andrade, a gente não possui o CAPS AD, né? Que é o CAPS álcool e droga, específico para essa finalidade. Porém, o nosso CAPS, ele é referenciado ao CAPS AD de Poços de Caldas. Então, tem todo um trabalho feito pela equipe multidisciplinar do CAPS daqui, e eles são encaminhados também para o CAPS AD em Poços, para tratamento lá, para acompanhamento lá, e quando os casos, né, são vistos como necessários, são encaminhados para internação. Esse ano a gente está vivendo também um momento muito bom, assim, da administração, da rede, né, de assistência social, junto com a saúde. E a gente tem colocado em prática algumas questões que a gente entende como sendo importantes para essas pessoas, né? A gente percebe que a gente precisa ir mais até eles, né? Ao invés de simplesmente indicar que, vai lá no CAPS, tem tratamento lá, vai lá buscar. Então, a gente tem feito essa união, né, do social com a saúde, e a gente tá levando o tratamento para eles, assim, né? Então, a gente está com um projeto, ele está sendo estruturado agora, né? A gente está aí no
no final, assim, dessa estruturação, para que a gente possa acompanhar melhor essas pessoas e proporcionar tratamento a elas, né, assim, e tudo tendo como base o vínculo com essas pessoas, tanto pela parte social quanto pela parte da saúde, de orientação, a parte psicológica. Então, eles vão ter um acompanhamento psicológico também. Mas vai existir um prédio para isso? Não, a gente buscou parceiros, né, nesse tempo. A gente teve aí uma pequena experiência, né, de 2 semanas. Esse projeto aconteceu nessas 2 semanas, nessa pequena experiência mesmo que a gente fez, justamente para reestruturação também. Ele aconteceu ali no centro de convivência, mas agora a gente está reestruturando justamente essa questão do local. Né, o centro de convivência atendeu nessas 2 semanas, né, esse projeto. Porém, agora a gente está nessa fase mesmo de reestruturar o projeto. É um projeto intersetorial de atenção à população de rua, né, de álcool e outras drogas. Terão vários critérios para poder participar desse projeto. A gente já está em contato com os próprios moradores de rua, porém esse projeto ainda não foi lançado, né, assim, oficialmente. A gente quer estar com tudo redondinho antes de começar e efetivar, para que a gente consiga ter o máximo de assertividade possível. Então, a gente, na verdade, vem conversando, né, os PSFs estão juntos também como parceiros da gente. Então, a gente unificou o trabalho de cada um, que cada um ali fazia de forma individual, a gente está fazendo juntos num projeto só. Porque o nosso intuito, na verdade, é realmente promover essas pessoas, não ficar na parte de assistencialismo apenas, né? Então, a gente quer incluí-los em projetos de geração de renda, como o projeto Frente Trabalho, o projeto APA de reciclagem do município, né? Então, assim, a gente tem várias formas de poder colocá-los novamente em convívio com a sociedade, com as suas famílias, com a comunidade. Agora, e aqueles moradores de rua que realmente estão viciados e não estão mais, talvez, raciocinando com perfeição, né? Estão com suas capacidades cognitivas um tanto quanto afetadas, e eles falam que não querem sair das ruas, continuam bebendo, continuam usando drogas, continuam às vezes até cometendo pequenos delitos e inclusive assustando moradores, né? Porque você chega numa praça do Alcides Mosconi, por exemplo, em 5 minutos que você senta lá, você é abordado por 3, 4 pessoas diferentes pedindo dinheiro e outras coisas. Existe uma forma de internar essas pessoas contra a vontade delas? Como que funciona isso? Hoje a gente conta, assim, né, com a questão da internação compulsória, né? Mas nós, enquanto órgãos públicos, a gente não faz esse tipo de ação, né? Geralmente, quando uma pessoa é internada de forma compulsória, é uma ação da própria família com uma solicitação direta, né, na justiça mesmo, né? A gente não tem outra forma de fazer isso. O que a gente tem que deixar claro é que tudo o que a gente faz são orientações, é criação de vínculo, é busca ativa, né? Assim, a gente não pode obrigar essas pessoas a aderirem às nossas formas de tratamento, a gente não pode obrigá-los a sair das ruas. Então, é uma questão assim. Está previsto na Constituição o direito deles de ir e vir, então a gente não pode pegar ninguém pelo braço e tirá-los para tratamento ou para suas casas e retorno às suas famílias. Então, o que a gente consegue trabalhar é nessa questão de orientação mesmo, né? Assim, dos direitos que eles têm, dos deveres também que eles têm. E quais são os deveres que eles têm? Na verdade, a questão toda, né, que é o que a gente coloca, é que eles têm que se colocar também como cidadãos, né? Eles não podem chegar pedir esmola, por exemplo, não é crime. Porém, eles também não podem coagir ninguém. Então, tudo isso a gente tem que deixar claro, né? Muitas pessoas chegam pra gente colocando essas questões, que eles estão sendo coagidos, se sentem ameaçados por essas pessoas. Então, a gente tem que colocar que isso sim é crime, né, a gente se sentir coagido, ameaçado, e aí sim a polícia tem que ser colocada também nessa questão.
A população também, a gente pede esse auxílio da população. Se ela se sentiu em algum momento, né, constrangida, ela também pode acionar a polícia, não só a assistência social, porque a gente faz essa ponte, né, com esse vínculo, orientando também a população quanto a isso. E a gente também pede a conscientização da população em relação a essa questão de esmola, né? Porque muitos retornam ao município dizendo que a população daqui é muito boa, né? E realmente a população de Andradas é muito caridosa, a gente vê todo o empenho da população, né, com seus voluntários nas entidades, né? Só que nessa questão da população de rua é uma questão realmente muito delicada, porque as esmolas, elas acabam alimentando essas pessoas para que elas permaneçam nas ruas, né? E isso acaba, de uma forma ou outra, prejudicando o nosso trabalho também de conscientização e fazer com que essas pessoas retornem às suas casas. A recomendação é não dê esmolas, não dê alimentos, nada disso. Exatamente, assim, né? A gente pede para que a população oriente essas pessoas a procurar assistência social. Se estivermos, né, no nosso horário de funcionamento, a própria população pode ligar para a gente: olha, tem uma pessoa em tal lugar, vestida assim, para que a gente possa ir e abordar essa pessoa, orientar essa pessoa, né, assim, porque muitos deles até falam para a população, né, já aconteceu inclusive comigo, falando: eu já fui lá na assistência social e não me ajudaram, e na verdade a pessoa nunca esteve na assistência social, né? Tivemos muitos casos de pessoas que vêm, né, para Andradas todos os dias para pedir esmola. E vai, né, embora ao final? E vai embora, assim. A gente tem pessoas... Tinha um rapaz, algum tempo atrás, que ele era de Três Corações. Então, ele vinha todos os dias para Andradas para poder pedir dinheiro aqui. Então, assim, acaba virando também um meio de vida, né? Além É uma situação realmente complicada, porque a gente sabe que todo mundo se compadece daquela situação, mas a gente tem que entender que cada um está ali por algum motivo. Alguns por meio de vida mesmo, como esse rapaz de Três Corações, né, que a gente conseguiu abordar. Muita gente vem de fora exclusivamente para pedir esmola aqui. E alguns, inclusive, até dormem no hotel, né, assim. Então, o que a gente procura realmente orientar a população quanto a isso, né, que percebeu alguma situação que aquela pessoa precisa de qualquer tipo de ajuda, procure assistência social. Fale com aquela pessoa também, fala: olha, procura os assistentes sociais, tem uma equipe grande lá, uma equipe que vai poder te auxiliar, vai poder correr atrás dos seus direitos também, vai poder te ajudar a voltar para sua família. Então, assim, quanto mais a população ajuda, mais a gente sustenta essas pessoas na rua. Então, a questão é o nosso trabalho mesmo, técnico, né? Nós estamos conversando com Isabelle Cristine Pereira. Ela é gerente da Divisão de Gestão e Ação Social de Andradas e está aqui explicando como funciona o trabalho feito junto aos moradores de rua da cidade. Tem alguma moradora, mulher? Temos, sim. Temos algumas? Temos sim. Tá certo. Isabelle, uma última questão que eu quero colocar. A entrevista está caminhando para o final. E eu acho que isso é importante. Você falou em dormir em hotel, não é? Nós em Andradas antes tínhamos o albergue, né? Casa do Caminho, se eu não me engano, isso. Não é o nome? Então tinha todo o pessoal lá, né? Os espíritas, não é, de Andradas, que mantinham aquele albergue, e muitas pessoas que estavam em trânsito passando por Andradas podiam pernoitar ali por até 3 noites, não é? Então ele tinha essa função primária, né? Ocasionalmente, não é, alguma pessoa que morava na rua de Andradas poderia até eventualmente passar uma noite ou outra por lá. Eu queria saber por que o albergue fechou, se você tem essa informação, e no caso do frio extremo que tivemos nos últimos dias, se existe algum lugar para se abrigar esses moradores de rua, porque eu já vi em outros países, ou até em outras cidades brasileiras mesmo, pessoas que chegaram a morrer de frio, dormindo na madrugada ao léu, não é? Então eu queria que você falasse sobre tudo isso daí. Bom, o albergue, né, a época do seu fechamento, foi colocado tanto para a gente, né, da gestão da assistência social do município, quanto para o Conselho de Assistência Social, que o maior motivo pelo seu fechamento seria a parte financeira, né? A gente sabe que realmente é difícil a gente suprir, né,
essa parte toda do financiamento das entidades, né? Todas as entidades possuem as suas dificuldades, a gente tem conhecimento disso. Então, o que foi colocado pela diretoria à época foi essa questão mesmo. Quanto hoje ao abrigamento dessas pessoas, em Andrada a gente não possui um local para abrigar essas pessoas. Então, o CREAS ele tem recebido, né, de forma voluntária várias doações da população, né? A população começou a entender melhor o nosso trabalho, começou a deixar roupas lá, né? Cobertores. Então, quando a gente tem esse contato, né, direto com a população, a gente leva até eles essas roupas, deixa aberto para eles quando eles precisarem, nós estaremos lá também, para diminuir um pouco essa sensação de frio pela madrugada. Quanto à questão da gente ter em vista, né, algum lugar que possa abrigar essas pessoas nessas ocasiões, na semana passada a gente teve a Conferência Municipal de Assistência Social, né, a 10ª conferência. Uma das propostas que foi colocada nessa conferência é realmente a criação de uma casa de passagem no município. Então, assim, essa proposta veio para nós, né, na semana passada, por conta também, né, de toda essa situação, do frio, do nosso trabalho com os moradores de rua, com o fechamento do albergue. Então, é uma coisa que veio, assim, por várias demandas, né? Então, agora, a gente vai começar a analisar essa possibilidade. A gente hoje não consegue ver, né, nenhuma entidade, assim, que poderia assumir, né, essa possibilidade. Cada uma já tem a sua finalidade específica, a não ser por mudança de estatuto, mas aí é uma coisa que a gente precisa averiguar com calma. Então, se isso for ser assumido pelo poder público, a gente também precisa analisar uma série de fatores. Então, é uma demanda, né, que foi da população, que foi dos trabalhadores, né, do Sistema Único de Assistência Social na conferência da semana passada. Então, é uma coisa realmente a ser analisada, a ser pensada, para que a gente consiga colocar isso em prática num futuro próximo. Inclusive, o modo de funcionamento não está definido ainda, não é? Exatamente. A gente conversava antes de começar a entrevista, existem lugares no país e ao redor do mundo, não é? Que uma pessoa que mora em determinada cidade, ele tem ali um abrigo por uma noite de sono, por exemplo, ou por algumas noites, não é? Exatamente, né? Então, tudo isso a gente precisa articular, né? A gente não pode simplesmente abrir uma casa de passagem. Também vão ter que ter regras, também terão que ter critérios, então a gente não pode simplesmente abrir as portas, principalmente se tratando do poder público. Tudo tem que ser feito com muito cuidado e com o máximo de transparência possível. Mas hoje, até perguntei isso pro prefeito, né, pro Rodrigo, 3 horas da manhã, tá lá 0 graus, não é? Não tem para onde levar eles. Infelizmente, hoje não. Hoje o município não tem um local para poder abrigar essas pessoas. E onde que eles se escondem? Cada um se esconde em um lugar diferente, assim, alguns ficam na rodoviária, embaixo de marquise, né, cada um... Eles escondem os cobertores durante o dia? Como é que eles fazem para não passar frio? Eles têm, na verdade, os seus segredinhos, né, vamos dizer assim, para eles poderem guardar os seus pertences, né, a maioria deles tem ali um lugarzinho embaixo de uma bancada tá ou moitado. Alguma coisa assim, exatamente. Então, eles acabam guardando ali as suas roupas, os seus cobertores, né, para que durante a noite eles possam amenizar um pouco essa situação do frio. Exato. Isabelle, muito obrigado pela participação aqui no Jornal da Cidade. A entrevista foi bastante esclarecedora e nós, do Jornal da Cidade, estamos aí para acompanhar o trabalho da Prefeitura e também para trazer as reivindicações da nossa comunidade que está sempre cobrando a Prefeitura. Isso, eu agradeço muito a oportunidade, né, da gente esclarecer um pouco do nosso trabalho. Coloco, né, assistência social, o CRAS, o CREAS, a promoção social, todos os nossos setores, né, à disposição da população. Quem quiser contribuir com o nosso trabalho também, né, entender melhor como funciona, a gente está de portas abertas, né, para explicar de forma mais detalhada sobre essa questão. Inclusive, também a gente deixa outro recado, né, novamente aqui, para a população se atentar realmente a essa questão da esmola, né?
para que a gente consiga fazer o nosso trabalho da forma mais assertiva possível. Então, tudo que a população precisar da assistência social, a gente se coloca à disposição, né, lá na prefeitura também. Então, agradeço a oportunidade de estar aqui esclarecendo um pouquinho do nosso trabalho. Espero que tenha sido esclarecedor para a população também. Jornal da Cidade.